Olá, galera! Francisco Maciel, professor universitário, psicólogo clínico aqui no Toques do Chico, esse seu canal de saúde mental e comportamento humano. Lembrando lá vocês, estamos no Insta, Toques do Chico. Quem ainda não está nos seguindo lá, corre lá. O tema de hoje, eu resolvi produzir o vídeo assim, de última hora. Uma assinante do canal me mandou uma sugestão e eu falei, é essa. Paralisei todos os outros temas que eu havia pensado e falei, tenho que falar sobre isso. Já disse a vocês que um dos motivos pelos quais esse canal foi estruturado foi o de poder dar voz àquilo que me cala fundo, que me chama a atenção e que chama a atenção de vocês. E essa assinante querida do canal disse assim para mim, Chico, fala de feminicídio. Falei, é isto, é pra já, não dá pra esperar. Por que é tão importante? Porque o Brasil é o 5º país em índices de feminicídio. No Brasil, um feminicídio a cada 1h30. Nós conseguimos bater os recordes dos países árabes. Imaginem só. Todos sabem que eu sou um feminista de carteirinha. Alguns me acusam da apologia à ideologia de gênero, como se isso fosse um absurdo. Só que nós precisamos falar de um assunto tão importante e determinante quanto a violência contra as mulheres. Pior, o assassinato de mulheres. E eu não tenho como discutir um pouco isso e falar sobre o feminicídio sem fazer uma certa digressão, sem voltar um pouquinho no tempo. Homens e mulheres, meu povo, sempre tiveram seu papel na sociedade, com funções diferentes. Costumo dizer nas minhas aulas, quando trabalho feminismo, quando trabalho essas diferenciações entre papéis de homens e mulheres, que o grande marco que confunde tudo, que talvez jogue água no pirão das mulheres, é a Revolução Industrial. Até a Revolução Industrial, marco do capitalismo, homens e mulheres tinham, cada qual, o seu papel, a sua função e a sua importância na sociedade de igual forma. Homens trabalhavam normalmente em atividades fora do espaço doméstico e mulheres atuavam dentro do espaço doméstico por uma questão física, orgânica, biológica. Mulheres menstruam, mulheres ovulam, mulheres têm menopausa, mulheres precisam estar amamentando depois que têm os seus filhos. Isso tudo fez com que mulheres tivessem atividades próximas ao espaço doméstico e os homens atividades mais apartadas do espaço doméstico. Caça, pesca, outras atividades não necessariamente dentro do lar. Quando se dá a Revolução Industrial, as fábricas surgem, quem é que já estava fora de casa? Os homens. E quem é que chega primeiro às fábricas? Os homens. E quem é que começa a ganhar dinheiro primeiro? Os homens. As mulheres vão para as fábricas, claro que vão, não demora muito, só que elas vão numa segunda, terceira leva. Vejam, realizando atividades piores que as dos homens, ganhando menos que os homens, trabalhando muitas vezes meio período, porque tinham que dar conta da casa. E por isso, durante muito tempo, muitas mulheres trabalhavam meio período, porque assim teriam condições de dar conta da casa e da atividade que se dava no mercado. Com a Revolução Industrial e a ótica do dinheiro, o dinheiro dando as regras, as mulheres acabaram perdendo um pouco esta paridade que havia entre ambos. Daí, o resto é história que muitos conhecem. Mulheres objetificadas, mulheres vistas como inferiores, mulheres tomadas única e exclusivamente pelo seu corpo e pela sua função sexual. Quem já não viu isso? Quem já não conhece alguma história de abuso, de violência, de coisificação, de menosprezo? Até que cheguemos efetivamente a esses tantos casos, um caso a cada 1h30 no Brasil,
e a lei de 2015 sobre feminicídio. Duas são as situações em que há feminicídio. Primeiro, crimes, mortes de mulheres em função de aspectos relacionados ao ambiente familiar / doméstico. Crimes realizados por namorados, maridos, companheiros, ex-companheiros, familiares, pessoas que em função da sua relação afetiva familiar matam essas mulheres. Segundo caso, crimes cometidos por menosprezo ou discriminação da mulher pela sua simples e mera condição de mulher. Vejam que latrocínios, roubos seguidos de morte, ainda que de mulheres, ou assassinatos de mulheres em relação a outras mulheres, ou brigas entre homens e mulheres, mas que não tenham o cunho de fundo da misoginia, do ódio. E o que é isso? O ódio à mulher pela sua mera condição de mulher. Estes outros casos não são qualificadores de homicídio, não correspondem a feminicídio. Pena do feminicídio, 12 a 30 anos. É uma agravante de homicídios. Quando ainda esses feminicídios se dão com mulheres de menos de 14 anos, mais de 60 anos, mulheres que têm algum tipo de deficiência, ou quando este assassinato se dê perante ascendentes ou descendentes da vítima, a pena ainda ela é aumentada em 1/3 a metade. Veja que estamos falando de uma situação muito séria e muito grave. Porque quando falamos de feminicídio, estamos falando de preconceito contra as mulheres, estamos falando de misoginia, o ódio à condição daquela pessoa pelo simples fato de ser mulher, estamos falando de machismo, estamos falando de patriarcado. A visão do homem imposta como visão homogênea do mundo. E não digo homem enquanto ser vivente, digo homem ser do sexo masculino, que em grande parte da nossa história construiu a versão da história que lhe cabia e que lhe interessava, e que a colocou como sendo adequada a todas as outras pessoas. Discutiremos isso em um outro vídeo. Isso se chama centro de referência. Vamos falar disso em outro momento. Podem deixar, porque essa é a minha praia e adoro tudo isso. Agora, quando pensamos em feminicídio, nós temos basicamente 3 tipos de feminicídio. O feminicídio doméstico, aqueles crimes cometidos dentro do ambiente familiar / doméstico, que é o mais comum aqui no Brasil, e o Brasil é o país que mais tem casos de feminicídio doméstico, quando nos outros países o feminicídio doméstico não costuma ser o mais preponderante. Temos o feminicídio sexual, o assassinato de mulheres que se dá em virtude, em decorrência de estupros ou de abusos sexuais, e o feminicídio reprodutivo. Aqui, outra história que vai dar uma discussão tremenda. Quantas vezes, por realizarem abortos, pelo fato de abortos não serem, na maior parte das vezes, permitidos por lei, mulheres morrem. Isto é considerado também um tipo de feminicídio, na medida em que ainda não há o direito da mulher ao próprio corpo. E eu nem quero entrar em discussões religiosas, filosóficas, cada um acredita naquilo que quer, cada um segue aquilo que quer e pode. Só estou afirmando que há também casos de feminicídio que se dão em função de abortos muito comuns. Porque mulheres que têm dinheiro buscam clínicas habilitadas para tanto, mulheres que não têm, nós já sabemos quais são as consequências. Portanto, vejam, feminicídio é crime. Violência contra a mulher, uma realidade tremenda na nossa sociedade, principalmente em países machistas, dentro de uma estrutura cultural patriarcal como a nossa. Nós precisamos falar disto. Voltamos para o não é não e não é não. Mulheres muitas vezes não se percebem na condição de se posicionar, de denunciar, de acusar, porque em grande parte das vezes as mulheres ainda são colocadas como responsáveis por aquilo.
Saiu de saia curta, quer dar. Perdoem o palavreado, mas é preciso ser diretivo. Ah, mulher fica com qualquer um, dá nisso. É essa mentalidade que nos leva a tantos e tão sérios casos de violência contra a mulher que resultam em feminicídio. Precisamos falar disso. Toques do Chico, saúde pública. Traz seu caso, sugere o seu tema. O pessoal tem trazido tantas coisas interessantes. Conto com vocês. Nem havia pensado sobre essa pauta. Obrigado para você que eu tenho certeza que está me vendo agora e que sugeriu este vídeo. Só não vou falar nominalmente para não ficar expositivo. Toques do Chico também no Insta.